O mindset pode ser determinante para o sucesso em algumas áreas da vida, segundo a psicóloga Carol Dweck. Mas tem uma característica da mentalidade fixa que eu deixei para falar aqui nessa aula porque é tenso. É uma característica que faz a pessoa acreditar que aprender, que se esforçar é para os outros, não é para ele mesmo. Eu posso falar isso com propriedade porque eu lembro que às vezes na faculdade eu queria comparar o meu conhecimento com o conhecimento do professor. Pois é. Mas até aí tudo bem, porque eu meio que mais ou menos entendi ali do que ele estava falando. Mas quando eu tive aulas de estatística, eu queria sumir. Eu lembro que eu não fazia com a minha turma, eu fazia com uma turma de ADM, contabilidade. Não lembro. Eu não entendia porcaria nenhuma, mas eu mantinha a pose. Porque lá no meu curso de comunicação, eu era conhecido por ser a pessoa que sabia, os professores gostavam de mim. Mas estatística, que era com outra professora, com uma turma que eu não conhecia, eu tinha que estudar, eu tinha que me esforçar, não tinha outro jeito. E como estatística são números, não dava para escrever uma resposta bonita na prova para tentar convencer a professora de que eu sabia a matéria. Eu tinha que saber calcular mesmo. Então eu precisei descer lá do meu poleirinho do orgulho e me dedicar àquilo. Precisei entender que eu não estava ali para debater com a professora ou então comparar os meus conhecimentos com o dela. E eu tive que ficar quietinho e aprender. Uma mente fixa muitas vezes cai nessa cilada. Não consegue admitir que não sabe, não consegue admitir que não tá pronto e que tudo bem não tá pronto. O Cortella, por exemplo, diz que ninguém nasce pronto, como se fosse um produto numa linha de produção de fábrica. Ao contrário do que muita gente imagina, a gente não nasce pronto e vai se gastando. A gente nasce não pronto e vai se fazendo. Eu não nasci pronto em 1954 e vim me gastando até hoje. Eu nasci não pronto e vim me fazendo. O que nasce pronto é fogão, sapato, geladeira. Esse sim vai envelhecendo. Então eu quero sim mudar várias coisas. Quero mudar o meu senso estético. Quero ter uma ampliação da minha capacidade de ouvir, de enxergar, de fluir sabores. Eu quero ser capaz de mudar a minha conduta em relação a algumas pessoas com as quais eu convivo para que ela fique melhor. Ainda bem. Você ser do mesmo modo, de uma maneira persistente, não é sinal de coerência, é sinal de tacanhice mental. Ninguém nasce pronto, mas nasce não pronto e vai se construindo. Ele tem um livro que fala sobre isso, e eu vou deixar o link aqui para quem se interessar. Uma forma de flexibilizar as nossas mentes para um mindset de crescimento é criar o gosto por aprender e aprender. É desenvolver uma mentalidade de aprendiz. E principalmente entender que as coisas da vida precisam de um processo. E também que isso pode levar um tempo. E nesse ponto é exigido um pouco de maturidade, porque a recompensa para um grande esforço é sempre a posteriori, ou seja, ele sempre vem depois. Por isso que é difícil convencer uma criança a estudar, por exemplo, porque além de ser chato, vamos admitir que é chato mesmo, a recompensa nunca é imediata. A recompensa é sempre no futuro. O que ela está construindo ao estudar, ao fazer uma faculdade, vem sempre depois. Quando eu falo de recompensa, eu falo de prazer, tá? Então, vamos imaginar aqui uma escada de prazer. Na vertical, a altura do degrau vai representar a quantidade de esforço e na horizontal, no plano, a quantidade de prazer ou de recompensa. Vamos comparar, por exemplo, aprender a tocar um instrumento musical versus assistir vídeo no TikTok. Quando você está aprendendo a tocar um instrumento musical, no começo, você tem que dedicar uma energia, um esforço enorme para pouco resultado. Tem que se dedicar muito para alcançar uma recompensa muito pequena. Por isso que muita gente desiste logo de cara. Mas, à medida que o tempo vai passando, a quantidade de esforço vai ficando menor e o prazer e a sensação de recompensa vai ficando maior. Do outro lado, quando a gente está assistindo o vídeo no TikTok, a gente precisa fazer um esforço muito pequeno. É um deslizar de dedo para uma grande quantidade de recompensa, uma grande quantidade de prazer. Mas
E eu sempre digo que sempre vai ter um mas. À medida que o tempo passa, esse prazer vai diminuindo. E você precisa de saltos, ou melhor, de um esforço cada vez maior para conseguir prazer ou recompensa. E é por isso que a rede social, de repente, fica entediante. Comparar essas duas escadas de prazer e recompensa é uma forma da gente entender que toda mudança exige uma grande quantidade de esforço, de trabalho no começo, mas que certamente a médio e a longo prazo os resultados aparecem. É como um instrumento musical. Quando você vê, você já está tocando. A não ser que você seja um grande fenômeno, você vai ter que passar pelo processo como todo mundo passa. E por mais que você já tenha ouvido na sua vida a frase "você não é todo mundo", eu afirmo que eu e você somos sim todo mundo, que vai começar não pronto e vai se construindo e se aprimorando ao longo do tempo. A gente pode usar uma história bem clichê como exemplo, que é a história do Michael Jordan, que já foi contada 1 milhão de vezes, mas vale a pena lembrar. Apesar de ter sido um jogador extraordinário, ele chegou a ser cortado do time de basquete no segundo ano do high school, que pra gente aqui é como se fosse o ensino médio. Os treinadores julgavam que ele não tinha potencial pro basquete. E certamente não devia ter mesmo. Mas, de qualquer forma, o Michael Jordan foi se construindo, foi treinando, trabalhando duro, até que ele se transformou no Michael Jordan. Apesar desse seu exemplo já gasto, com essa história a gente consegue entender que a superação é progressiva e que a única forma de alcançarmos aquilo que nós desejamos é através da aprendizagem contínua. Olha só, pensando assim, aquele não que nós já ouvimos muitas vezes na vida, ele deixa de ser um não tão absoluto e passa a ser um ainda não. Se nós nos concentrarmos no processo e nem tanto nos resultados imediatos, eu tenho toda certeza que essa jornada vai ser muito mais leve.